Fala galera, estou aqui hoje com Ed Rodrigues, que é empreendedor, o idealizador do Credit Dream, a empresa que ajuda as pessoas a obterem um empréstimo, um crédito mais acessível. Então, a gente se encontrou aqui agora no café, a gente já acompanha o Ed já há alguns anos, na verdade, e por muita coincidência a gente acabou se encontrando aqui no café, é o Starbucks Effect, né? Então, Ed, obrigado por compartilhar aqui um pouquinho da tua história empreendedora com a galera que acompanha o YouTube, o podcast. Obrigado mesmo. É um prazer, meu amigo. É o Starbucks Effect pernambucano, né? Aqui já está tendo um pouquinho do Vale do Silício, a gente pode perceber. Fala um pouquinho, Ed, assim, da tua história como empreendedor, certo? Porque você acabou de falar Vale do Silício, você tem uma história forte no Vale do Silício, mais forte do que muita gente gostaria, assim. Muita gente quer ter uma experiência feito assim, de ir pro Vale e receber investimento, e você passou por esse processo. Conta um pouquinho da tua história para o pessoal que não te conhece ainda te conhecer melhor. Pois não. Bem, minha trajetória empreendedora começou mais ou menos em 2010, né? Quando eu tive a primeira ideia de negócio, que era e-commerce nas redes sociais. E ela foi incubada aqui no Porto Digital, né? Em Recife. Então, mas foi um fracasso retumbante, né? Como muitas primeiras empresas, eu cometi alguns erros, mas que serviram de aprendizado e energia para os próximos passos, né? Então, essa foi a primeira empresa, que era e-commerce nas redes sociais. Depois eu passei a jogos educacionais, né? E aí eu fui convidado para ir trabalhar no Google e eu estive lá em 2012 e 2013, né? Mas aí eu saí porque eu senti muita falta de ser empreendedor, sabe? E aí eu saí com um plano, com um sonho, que era fazer MBA nos Estados Unidos. E infelizmente eu não consegui realizar esse sonho por falta do acesso ao crédito para financiá-lo, sabe? E foi daí que veio a grande sacada, com um problema que eu senti na própria pele, que eu resolvi enfrentar e tentar resolver o problema do acesso ao crédito. Primeiro foi para a educação, e aí a gente pivotou, e agora crédito em geral. E como é que foi essa jornada de criar essa startup, receber investimento, por exemplo? Assim, você recebeu investimento, não é isso? Uhum. Como é que foi isso? Sim. Bem, aí a gente recebeu esse investimento, né, que foi da parte do Tim Draper, lá no Vale do Silício. E o processo é mais fácil e menos burocrático do que a gente imagina, não é? Para um empreendedor estrangeiro criar uma empresa e receber um aporte lá nos Estados Unidos. Em resumo, custa $700 e demora 2 a 3 semanas para abrir uma empresa nos Estados Unidos, sabe? É Delaware, não? Sim, uma Delaware C Corp, não é? Que é o formato mais usual que eles usam lá no Vale do Silício. E assim, os investidores lá são amigáveis, o processo é rápido e geralmente é no fio do bigode, sabe a palavra? Se o cara diz que vai investir, ele investe. Então a gente pode... tem várias dicas que eu posso dar, se você tiver alguma pergunta. A entrevista é sua. Tá certo. Tem um post que eu publiquei recentemente que se chama 5 dicas para conseguir investimento early stage para sua startup no Vale do Silício, sabe? Vamos colocar um link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem acessar. Legal, boa ideia. E basicamente as dicas são o seguinte: para ter alguém que fala inglês fluente na equipe, não é, que é para ser o representante lá. Por exemplo, para você não ir lá simplesmente fazer turismo, visitar os pontos turísticos, mas sim para participar de algum programa, sabe? Por exemplo, a Draper University tem, por exemplo, vários outros programas, incubadoras, aceleradoras, que aí você desenvolve relacionamentos lá, não é? Porque lá no Vale não é quem você conhece, e sim quem conhece você, que importa, né? Então, uma apresentação vinda de uma pessoa que em comum do investidor, por exemplo, pode ser o diferencial para ele investir na sua empresa. Então, aprender a navegar os relacionamentos é uma coisa que funciona bem lá no Vale, né? E aí você foi lá pro Vale, recebeu investimento lá, aí você voltou pro Brasil e toca a empresa aqui. Como é que funciona essa dinâmica Brasil, Porto Digital aqui, que é uma referência, com o Vale do Silício, que é a referência? Como é que é esse intercâmbio aí? Pois não. Bem, essa é uma coisa que, inclusive, eu recomendo todo empreendedor brasileiro tentar dessa forma, sabe? Que é abrir a empresa lá nos Estados Unidos, e aí você tem acesso à rede de investidores, rede de incubadoras, aceleradoras também, mas administrá-la daqui do Brasil, onde os custos são muito menores, não é? A minha base de custo aqui em real é mais ou menos 1/5 do que seria lá no Vale do Silício.
Então, o dinheiro dura muito mais, a gente consegue fazer muito mais com menos recursos, né? Então, por exemplo, aluguel, equipe, tudo isso feito aqui. A gente tem outros casos também aqui, inclusive no Porto Digital, a Inloco Media, que é uma empresa, tem até um cara aqui com a camisa da Inloco, passou aqui atrás. Mas os caras estão em vários lugares, estão internacionalizando, e a principal base de operações dele é aqui em Recife, embora o comercial seja em São Paulo. Então, estamos falando comparação Brasil, né? São Paulo é muito mais caro do que Recife, e Recife é muito mais barato do que Vale do Silício, que é absurdo, as taxas e aluguel, por exemplo, lá é ridículo, né? E fala um pouquinho da tua solução em si, o que é a tua startup, para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Pois não. Bem, a nossa solução, que se chama Meu Crédito, você pode acessar lá, meucreditoapp.com.br, é principalmente uma forma de conseguir um empréstimo melhor e mais barato. Não é? A pessoa baixa o aplicativo, responde perguntas, solicita até R$10.000 e até 12 vezes, e aí dentro de 5 minutos preenche o seu perfil, que é analisado pela nossa equipe. E se aceito, o dinheiro é depositado dentro de 48 horas. Né? Então, é uma forma de promover o acesso ao crédito através do celular. Esse mercado de fintech, vocês são uma fintech, não é isso? Um mercado de fintech foi o que mais se falou em 2016, assim, em termos de startup brasileira. Falava muito em fintech e agora está aquecendo cada vez mais. Como é que você vê esse mercado de soluções para finanças? Pois é uma coisa muito promissora. Os investidores estão de olho, as próprias outras empresas estão... empresas como bancos, por exemplo, e empresas do mundo financeiro estão olhando para tentar investir e apoiar. Então, em 2016 foi o ano que reconheceu o fintech como grande oportunidade. Em 2017 eu acho que os investimentos e as oportunidades vão aumentar ainda mais, sabe? Então é um grande campo para estar, assim. Fala um pouquinho da tua... A gente já falou um pouco da tua história, da tua jornada, mas o que foi mais difícil para você nessa história toda, assim, até agora? Porque a gente fala muito de, receber investimento lá no Vale, isso é massa, todo mundo vê assim e diz, caramba, é maravilhoso, mas tem muita relação por trás, tem muito trabalho, tem muito fracasso. Tudo, a pontinha do iceberg, com certeza é o Vale do Silício, o investimento que você recebeu lá. Mas o que está embaixo da superfície? Assim? Quais foram os desafios, as coisas que você disse assim, pô, vai, não vai? Conta pra gente assim, a parte difícil do negócio. Pois não. Pois é, cara, os tropeços, os aprendizados, os fracassos ao longo do caminho é uma coisa que o empreendedor deve usar como uma medalha, né? Porque é o que separa os homens dos meninos nesse caminho, né? Que aí a gente, por exemplo, uma coisa que, após alguns fracassos, alguns aprendizados, uma coisa que eu tenho muito como um mantra para mim é a questão de humildade no sucesso e perseverança no fracasso, sabe? Porque os fracassos vão acontecer e é um bom momento para você refletir e mudar de rumo e tentar uma estratégia diferente, mas o fracasso vai acontecer, é inevitável. Como empreendedor, você tem que superar isso. Compartilha com a gente assim, um ponto que você diz assim, caramba, um ponto que foi difícil, assim. Pois não. Por exemplo, a gente abriu a empresa de fato em 2014, certo? Em novembro de 2014. E a ideia inicial era crédito para educação. Só que aí a gente criou o software, botou no ar, as pessoas, a ideia era que as pessoas contribuíssem para a educação uns dos outros, se chamava Education Dream. Mas o que a gente percebeu é que algumas pessoas foram financiadas, mas estava demorando para pagar e algumas não pagaram, sabe? Então o setor de finanças para a educação é complicado de se trabalhar. Então a gente teve que pivotar, não é? E a gente fez isso após uma reflexão entre a equipe do que deu errado, não é? Aí a gente decidiu aproveitar a ideia, aproveitar o mercado, aproveitar os investidores e trabalhar em uma área correlata, né, que era crédito pessoal. Então, esse foi o aprendizado no final de 2015, início de 2016. E nessa ocasião a gente já tinha acabado os recursos, estava zero e a equipe passou 6 meses trabalhando sem ganhar dinheiro. E eu com um filho pequeno, né, meu filho está fazendo 1 ano, eu falei antes. Então foi um momento muito desafiador.
mas que no final deu certo, a gente conseguiu uma pequena outra rodada de investimento e estamos batalhando agora pela terceira. Mas foi um momento que a gente se reinventou, sabe? Então o fracasso traz um grande aprendizado, né, amigo? Fala assim, tem gente que está assistindo a gente agora que já tem um startup, já está rodando, tem gente que é investidor também, e tem gente que está no começo buscando começar a criar o seu negócio. Assim. Se você pudesse voltar atrás no tempo, pro começo, quando você começou, e se você pudesse dizer alguma coisa para você lá no iniciozinho, o que é que você diria para você, sei lá, 3 anos, 4 anos atrás, 5 anos atrás, sei lá? Certo. Eu diria duas coisas. Primeiro é a importância de ouvir os conselhos dos outros, sabe? De pessoas mais experientes, de empreendedores. E muita gente vai dizer conselhos contraditórios. Então é muito importante você saber extrair o melhor conselho do que aquela pessoa tem de mais forte, não é? E a segunda coisa é esse mantra aqui que eu repito para mim e para a equipe, que é humildade no sucesso e perseverança no fracasso. Não é? Porque no sucesso, muitas vezes, você fica deslumbrado com o seu próprio sucesso. Quando está passando na mídia, quando você consegue uma rodada de investimento. Mas, então, você tem que se manter humilde. Não é? E no fracasso, você tem que se manter perseverante e enfrentar os desafios. Aquele negócio da resiliência, perseverança e musculatura emocional, né? De aguentar o negócio. Pra gente fechar aqui, qual seria a mensagem que você daria pra galera que está acompanhando a gente agora? Eu diria que é necessário ter um sonho grande, sabe? Sonhar alto e pensar internacional, pensar de forma mundial, né? Hoje é possível você abrir uma empresa em outro país, receber um investimento de um investidor de um terceiro país. Então, pensa em grande e pensa em global. É a dica que eu daria. Show de bola, meu velho. Muito obrigado. Foi muito proveitosa essa conversa que a gente teve aqui, bater um papo pra galera que está acompanhando, criando suas startups. Valeu mesmo. Obrigado também, Gerson. E até mais, pessoal. Show de bola, galera. Valeu. Deixa um like aqui no YouTube se você gostou. Se você ainda não acompanha o canal, se inscreve. Vai lá no podcast Startup de Alto Impacto, que todo dia são 2 episódios. E a gente vai deixar 2 vídeos relacionados aqui, outras 2 entrevistas para você poder acompanhar. Beleza? Um abraço. Bota pra quebrar, a gente se vê amanhã. Valeu.